Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 14 de fevereiro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Louvor ao Deus majestoso e misericordioso. Existem dois salmos que são apresentados aqui como base para o nosso estudo. O Salmo 113 e o Salmo 123. O Salmo 113 diz assim: Aleluia, louvai, servos do Senhor, louvai o seu nome. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, a sua glória acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, como príncipes do povo. Fez que a mulher estéril viva em família e se alegre mãe de filhos. Aleluia. Quando nós olhamos aqui para esse texto, se você quiser ler depois o capítulo 123 também, você vai encontrar a mesma realidade sendo mencionada nos dois textos. Esses são textos que louvam o nome do Senhor. E Deus é louvado aqui por algumas razões muito claras. Antes de falar sobre as razões, deixa eu te falar sobre a questão do louvor. O louvor a Deus, ele só é dado, é só apresentado diante do Senhor por pessoas que, primeiro, sabem quem Deus é. A grande dificuldade que essa geração tem hoje em prestar louvor a Deus é porque eles não param para poder pensar em quem Deus é. Não o reconhecem pelo que ele é. Deus é o Criador absoluto de todas as coisas. Nós não apenas fomos criados por ele, mas nós dependemos dele para continuar vivendo. A força vital que faz com que essa grande quantidade de matéria orgânica que é composta, da qual o nosso corpo é composto, não é nada sem o poder de Deus que habita em nós, sem o fôlego de vida. No final do ano passado, meu irmão e eu fomos até o cemitério, onde nesse ano vai completar 4 anos que nós deixamos o corpo do meu pai. Meu pai, um homem com pouco mais de 1,74 m, mais ou menos, de altura, um homem com uma boa estatura, um homem forte. Quando nós fomos até lá, 3 anos, quase 4 anos depois de termos colocado seu corpo na sepultura, não havia mais quase nada. Apenas alguns ossos que foram colocados dentro de um pequeno saco para ser levado para o ossário, aonde esses ossos ficarão, creio eu, até a manhã da ressurreição. Quando meu irmão e eu olhamos para aquilo e, puxa, quando colocamos o corpo do nosso pai na sepultura, ainda havia alguns elementos de carne, claro que sim, estava tudo ali. Mesmo que o corpo já estivesse se degradando, porque a morte faz isso com o ser humano. A última vez que tínhamos visto o nosso pai no caixão, ainda éramos capazes de reconhecer a sua fisionomia, ele estava ali. Agora, depois de tanto tempo, o que tinha sobrado? Uma quantidade de ossos. Apenas uma quantidade de ossos. Alguns ossos tinham até desaparecido. Quando você vai olhar para Deus, quem Deus é? Bom, Deus é o Criador de todas as coisas e dele nós dependemos para sobreviver, para viver. É dele que irradia a vida para todos os seres, sejam eles seres pensantes como a humanidade, os anjos, os seres de outros mundos, de outros planetas, ao mesmo tempo os animais, as plantas, os sóis, as galáxias, os planetas, toda a energia que é utilizada para fazer com que, de alguma forma, tudo exista como existe no nosso universo, provém de Deus. Quem ele é? É o Criador e o mantenedor de absolutamente tudo. Você repara que a primeira razão mencionada pelo autor do Salmo 113 é louvar a Deus porque ele é o Criador. Ele é o responsável por tudo. Então, por isso, louvado seja o seu nome. Uma outra razão que é apresentada aqui também é que ele controla as nações.
Sabe, quando você pensa na história da humanidade, Ellen White tem alguns textos muito fortes, aonde ela vai mencionar que o Senhor Deus, e é claro que ela está sendo bíblica quando vai mencionar isso, Deus ele coloca limites nas ações da humanidade. Deus coloca limite, ele estabelece limites. Uma figura disso é apresentada, por exemplo, em Apocalipse capítulo 14, quando João ele viu 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os ventos para que não soprassem sobre a terra ou sobre qualquer árvore, animal ou planta. O que é que essa imagem está dizendo? Que o Senhor Deus, ele contém as forças do mal, ele limita as forças do mal até onde elas podem ir. Quando você pensa a respeito disso, é o Senhor Deus quem estabelece reis e quem depõe reis. Daniel, no capítulo 2, vai falar sobre isso. E quando você pensa a respeito disso, nós temos que louvar o nome de Deus, porque se ele não estivesse no controle de todas as coisas, o que o inimigo faria em relação a nós? No livro Caminho a Cristo, Ellen White menciona que, em outras palavras, é claro, mas que se Deus abandonasse a humanidade à sua própria sorte por uma fração de segundos que fosse, o inimigo destruiria absolutamente tudo. O Senhor Deus, portanto, ele não apenas ele faz todas as coisas, ele criou todas as coisas, mas ele não apenas mantém todas as coisas, mas ele limita também a atuação do mal. Mas uma das maiores razões pelas quais nós somos chamados a louvar também o nome de Deus é pela sua misericórdia. Sabe, quando você pensa que Deus, ele em sua misericórdia, o texto vai mencionar, ele chega até mesmo a fazer com que a estéril se torne mãe de nações. Eu sou capaz de pensar aqui a respeito da história da própria Sara, esposa de Abraão, uma mulher estéril, mas que acabou passando por uma experiência fantástica quando o Senhor Deus, já Sara no auge dos seus 90 anos de idade, ela fica grávida, se torna mãe de Isaque, e através de Isaque toda a nação de Israel acaba existindo. Quando você pensa nesse poder maravilhoso do Senhor Deus, nós somos chamados a exaltar o nome do Senhor. É impossível não pensar naquilo que Deus é capaz de fazer, e por isso também louvado seja o nome de Deus. Mas finalmente a sua misericórdia é grande, porque Deus perdoa os pecados. Se Deus fosse levar em consideração apenas os nossos pecados, na hora de poder lidar conosco, qual de nós poderia ficar em pé diante dele? Qual de nós poderia dizer, eu estou salvo? Nenhum de nós, absolutamente nenhum de nós. É exatamente por causa da misericórdia de Deus e da sua capacidade de perdoar que nós podemos ser considerados filhos de Deus. Gosto muito da forma como o autor da carta aos Hebreus, ele vai mencionar a que ponto nós podemos chegar quando entendemos a forma como Deus lida conosco. Podemos agora, de forma ousada, entrar na presença de Deus em nome de Jesus Cristo e sermos ouvidos por Ele como filhos queridos e amados. Meus amigos, nós somos chamados também a louvar o nome de Deus por sua graça e sua majestade. Louvá-lo, portanto, porque ele é o Criador, louvá-lo porque ele é o mantenedor, louvá-lo porque ele é quem controla os movimentos que acontecem tanto no mundo espiritual como também no nosso planeta, louvá-lo porque ele faz coisas extraordinárias no meio do seu povo, porque ele opera verdadeiros milagres no meio do seu povo, louvá-lo porque ele nos perdoa. Eu quero desafiá-lo nesse momento a orar comigo e colocar diante do Senhor Deus a nossa vida, bem como também o nosso louvor. Senhor Deus, muito obrigado, mas muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui. Nós queremos nesse momento, meus irmãos e eu, louvar o teu nome, louvá-lo porque o Senhor é o Criador, louvá-lo porque o Senhor é o mantenedor, louvá-lo porque o Senhor contém as forças do mal nas suas ações e ao mesmo tempo os movimentos das nações aqui na terra, louvá-lo porque o Senhor tem operado maravilhas no meio do seu povo, louvá-lo porque o Senhor tem perdoado os nossos pecados, as nossas falhas, porque a tua graça tem sido maior do que a nossa capacidade de fazer bobagem. Nesse momento, juntos, louvamos e exaltamos o teu nome e pedimos que o Senhor nos ajude a nos mantermos bem perto de ti, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Bem, amanhã nós continuaremos o nosso estudo da lição de Escola Sabatina e o tema que estudaremos será: não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Eu estudo a lição? E você?